Bem-vindos a mais uma aula do Ciência Milenar Indiana. Hoje nós vamos falar sobre o poder da astrologia. De maneira científica, vamos analisar o fenômeno da influência dos planetas sobre a vida no nosso mundo material. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar o Max Planck, que é um famoso estudioso prêmio Nobel da Física, não é, em relação às forças e energias dentro do átomo, não é? A partícula que compõe os corpos materiais. Toda a matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força que faz a partícula de um átomo vibrar e que mantém o sistema solar do átomo. Devemos entender que esta força, que está por trás da existência, vem de uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Então nós vamos tentar pesquisar, analisar esta afirmação, abrindo o nosso universo, não é, durante a nossa palestra de hoje. Ou seja, percorrendo os diferentes planetas e os fenômenos químicos que ocorrem dentro destes mundos, dentro destes grahas, como dizem a literatura védica em sânscrito, não é? Graha significa aquele que limita, aquele que distribui as energias e o karma. Essa é a definição perfeita para planetas, como nós vamos entender durante a aula, não é? E a relação destes corpos celestes do sistema solar com o nosso organismo. Muito bem. Mas a astrologia funciona? Ponto de interrogação. Segundo Jung, não é? O famoso psicólogo suíço, psicanalista e psicólogo suíço, um interesse emocional relativo à astrologia. As pessoas se preocupam e falam do próprio signo, não é? Quando uma criança nasce, muitas pessoas dão de presente uma medalha com o emblema de um animal ou de aquilo que nós chamaríamos de um arquétipo ligado aos signos, de ouro, de prata, numa medalhinha para que aquela criança use no pescoço como identificação. As pessoas de manhã abrem o jornal muitas vezes, em primeiro lugar, na página dos horóscopos, para ter uma ideia do que elas vão viver naquele dia ou naquela semana. Portanto, se é algo factual ou não, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista etimológico, não é? Os pensadores, os filósofos, têm a obrigação de estudar o fenômeno. E aqui nós estamos, mais uma vez, tentando fotografar e entender, do ponto de vista factual, racional, científico, o fenômeno da astrologia. Não é? Então eu vou lembrar aqueles que ainda não me conhecem, ou melhor, informar aqueles que não me conhecem e lembrar aqueles que já sabem um pouco sobre mim, que eu me formei em estudos culturais e literatura comparada, com uma tese em filosofia estética sobre a natureza da obra de arte e da cultura humana em Roma, numa universidade chamada La Sapienza. Não é? Na Itália também eu trabalhei com teoria narrativa, com cinema, fui roteirista de novela de um canal de televisão bastante famoso chamado Rai Uno, não é? Escrevi e dirigi peças de teatro em Florença, em Roma, fui editor de revistas literárias, colaborei com jornais italianos e brasileiros, o Estado de São Paulo, um deles, lecionei em escolas e universidades e instituições como o SESC, o Centro Cultural da Índia, o MASP, o Centro Cultural do Banco do Brasil. Passei a vida, na verdade, estudando todas as filosofias possíveis e imagináveis, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista acadêmico. Não é? E eu posso, no âmbito de todas essas experiências, apontar para a filosofia indiana como a mais perfeita resposta filosófica e cultural à disposição do homem dentro da história do nosso mundo material. Muito bem. O mesmo Carl Gustav Jung afirmou que a astrologia representa a soma total do conhecimento psicológico da humanidade. Portanto, os estudiosos de psicologia
fazem bem a entender e estudar esta ciência milenar, a astrologia. Pois, na verdade, a psicologia nada mais é do que uma astrologia sem fundamento nas energias do cosmos, na relação entre o ser humano e os planetas. Quando eu me deparo com um caso psicológico difícil, disse Jung, eu providencio imediatamente um horóscopo. Temos, disse esse grande estudioso, todas as qualidades do ano e da estação em que nascemos. A astrologia prevê estas qualidades. Muito bem. Então, o que ela é? Como que nós poderíamos explicar, não é, a astrologia em poucas palavras? Trata-se de uma ciência, não é? Ou melhor, de uma ciência que analisa a influência dos astros sobre a natureza. Ela surgiu na Índia, em relação aos manuscritos filosóficos mais completos do mundo, os Vedas. Em várias aulas, nós já falamos sobre os Vedas. Não é? Eles são o primeiro compêndio, a primeira literatura filosófica do mundo completa e perfeita, que contém matemática, física quântica, yoga, não é? Vastu Shastra, que é a origem do Feng Shui, o Feng Shui, como nós pronunciamos aqui no Brasil. Não é? A primeira medicina do mundo é a medicina ayurvédica. Não é? Para aqueles que a conhecem, aqui há pessoas que já estão estudando a Ayurveda, não é? Eles percebem quanto é profunda a relação desta medicina com o nosso corpo humano e como ela é, na verdade, a fonte da medicina geral. Um dos exemplos, os europeus viajavam para a Índia buscando especiarias. Estas especiarias são a base da indústria farmacêutica ocidental. As fábricas químicas, na verdade, estão manipulando os elementos da natureza, não é? Às vezes para produzi-los em laboratório, analisando a sua estrutura atômica, química, etc., não é? Para poder colocar em prática de maneira mais eficaz o conhecimento da antiga Índia milenar. Muito bem. A literatura védica diz que a astrologia é um ramo, não é? Um Vedanga destes mesmos manuscritos. Anga, em sânscrito, significa membro, não é? Um braço da literatura original. Então existem os primeiros manuscritos do mundo que vão discutir sobre a natureza daquilo que é não material, absoluto, não é? O espírito, daquilo que é energético e daquilo que é material. Dentre estes temas, nós temos o braço, o departamento, não é, da astrologia. Este estudo ficou famoso no Ocidente a partir do uso de povos como o Egito e Mesopotâmia. Porém, a sua verdadeira origem é na Índia. Muito bem. Vamos tentar, em primeiro lugar, entender o céu sobre a nossa cabeça. O que ele é? Por que ele existe? É claro que nós não estamos agora, neste momento, já demos uma aula sobre o universo consciente, não é? Esse é o título de uma aula que vocês podem encontrar na nossa página, no qual nós explicamos a relação entre o universo e a mente de cada um de nós. Agora nós vamos entrar nas mansões lunares, nas constelações e nos planetas. É muito importante que o céu, o universo... Que horas nasce o sol? Quem determina o nascimento do sol às 6 horas? O relógio ou é o contrário? É o sol que produz o batimento das pequenas máquinas, ele é a fonte do cálculo que nós levamos no pulso. Então, o momento de acordar, o momento de irmos trabalhar, o momento de nos repousarmos, tudo isso está ao movimento dos astros sobre a nossa cabeça. Não é? Quem gosta de trabalhar de noite? Há pessoas que são mais ativas durante a noite, isso também está explicado pela astrologia. Mas normalmente durante a noite
nós temos cansaço, sono, não é? Porque as energias mudam. Nós vamos entender durante esta aula que o tempo, o dia, possui faixas com diferentes sabores. Estes sabores são criados pela presença e pela rotação dos corpos celestes sobre a nossa cabeça. Muito bem. Então, o que acontece? O firmamento, o céu, o cosmos, o universo, está dividido em mansões lunares, em constelações, ou seja, em estrelas que estão posicionadas em relação à Terra, não é? Diferentes de acordo com suas posições. Por exemplo, nós podemos comparar isso com a nossa casa, não é? Você tem um lugar da sua casa que é dedicado ao seu repouso, seu quarto. Um outro é dedicado à sua limpeza, o banheiro. Você não vai tomar banho na sala e cozinhar no banheiro. Por que isso acontece? Porque o espaço, assim como nós o vivemos, e assim como ele é constituído na realidade, ele é feito de diferentes energias e diferentes funções. Isso é muito importante. Então, constelação é um grupo de estrelas posicionadas em determinada geometria que vai criar ação eletromagnética. Isso é científico, nós não estamos falando de energias abstratas ligadas a algum pensamento psicodélico. Estamos falando de um estudo que é acompanhado, inclusive, por grandes agências que se dedicam a analisar o cosmos através da astronomia, não é? A irmã mais matemática da astrologia. Muito bem. Então, os pontos fixos no céu serviam como rota de navegação para os mesmos portugueses ou espanhóis que tentavam chegar à Índia. E muitas vezes a gente explica isso nas nossas aulas. Por que tanta vontade de chegar à Índia? Por que os portugueses construíam barcos caríssimos e gigantescos para dar a volta na África? Ou vieram parar aqui, na Bahia ou na Guanabara? Buscando um contato com o continente, o subcontinente indiano, com o Império Védico, que até recentemente, até na verdade 1700, possuía a maior riqueza do planeta Terra, tanto em ouro quanto em informações. Não é? Então, esses navegadores usavam a tecnologia indiana para voltar, não é? Ou para tentar alcançar a fonte do conhecimento védico, o país onde, na verdade, como poucos sabem, a astrologia aparece na civilização humana. Então, existem planetas que se movem dentro do nosso relógio cósmico e estruturas, estrelas, que se mantêm fixas, não é? Criando diferentes sintomas e ambientes. Eu peço licença para... Tem como trocar só a caixa ou tem que trocar tudo? Nós vamos trocar o microfone, porque nós estamos tendo um pequeno defeito de transmissão. Peço que vocês aguardem 2 minutos. Muito bem. Então, perdoem nossa pequena falha técnica. Nós vamos, então,
continuar explicando estas constelações. Muito bem. Existem, então, estas mansões lunares, estas áreas do cosmos, na qual os planetas, dentro das quais os planetas vão se mover. Não é? A órbita dos planetas do Sistema Solar vai acontecer aqui dentro, não é? Como nós vamos explicar nas próximas imagens. A cultura ocidental tem a impressão de que os arquétipos e todo o conhecimento astrológico, não é, seja algo ligado à nossa cultura, à cultura humana, seja algo inventado pelos homens, não é? Vamos tentar entender isso, não é? Cada astro tem uma velocidade diferente com a qual se move nestas constelações, que permanecem fixas em relação à Terra. Uma constelação é um conjunto de estrelas que representam uma forma, um signo. Muito bem. Astrologicamente, estes mesmos signos possuem qualidades específicas. A questão, não é, que nos leva a entender estas mansões lunares, as constelações, como arquétipos cósmicos, é exatamente essa. As qualidades destas mansões lunares, destas faixas do cosmos, se relacionam energeticamente com a vida na realidade material. E nós vamos explicar como isso funciona. Não é? Não se trata, por exemplo, de atribuições humanas, antropocêntricas, relativas aos signos. Por quê? Não é? O signo representa um arquétipo, pensa o homem, tal qual os animais. Mas o que o animal em si, na natureza, representa? Nós poderíamos criar um arquétipo aleatório, independente da natureza em si? Ou nós estamos nos relacionando com animais, com estruturas da realidade, não é? Que têm uma função inerente ao cosmos. Quem foi que criou o touro? O homem? As pessoas responderiam a natureza. Na mente do homem comum não há relação entre a natureza e o cosmos. São duas coisas separadas. Porém, quem cria quem? Quem vem primeiro? Este universo ou os animais na Terra? A literatura védica nos dá uma linha lógica em relação a isso. O homem faz parte da natureza, que faz parte do nosso mundo, que faz parte de um sistema galáctico, que faz parte do cosmos, que faz parte do universo, que é produzido pelo infinito. Isso é algo que pode ser compreendido, inclusive, matematicamente. Portanto, o infinito é a fonte do universo, a fonte do cosmos, a fonte das galáxias, a fonte do nosso mundo, a fonte da nossa natureza e a fonte do homem. A fonte do touro também. A astrologia enxerga um looping, um significado profundo, uma conexão entre todos os elementos desta mesma natureza, não é? E os explica de maneira filosófica, científica e lógica. Nós, no Ciência Milenar Indiana, chamamos isso de looping do infinito. Aonde começa o signo de touro? Na constelação ou no animal? Como é possível que, estatisticamente, como nós vamos comprovar, muitos seres humanos nascidos no signo de touro têm a característica de uma relação estável com a Terra, não é? Tem um tipo de comportamento parecido com o arquétipo deste animal, o touro, que, na verdade, representa o símbolo que tal pessoa tem no pescoço.
A isso nós chamamos de looping do infinito. O signo, na verdade, representa características humanas, a constelação representa aí um animal, e o animal representa qualidades e defeitos numa forma concreta. Há um laço filosófico entre todas as coisas. Muito bem. As pessoas têm dificuldade em se relacionar com a realidade. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante na Índia. Somente aquele que alcança a perfeição pode enxergar o sol. Isso significa que aqueles que estão ainda numa fase imperfeita não são capazes. Mas o que é o sol? O que é o sol para você? As pessoas dizem, eu fico de bom humor quando está sol, e quando está chovendo eu acho chato, eu não gosto. Isso me irrita, me entristece. Que relação tem o sol com o seu humor? Ele é uma lâmpada que serve para que a gente enxergue dia a dia, trabalhe em ordem, algo que fornece bom humor aleatoriamente num nível secundário da existência, ou ele é muito mais do que isso? Se eu perguntasse para você, o sol está vivo ou está morto? O que é que você responderia? Nenhuma pessoa sensata poderia dizer, eu olhando para o sol, pensem nele agora, não é? Pensem também numa pessoa sensata, há malucos por aí. Eu já ouvi respostas bastante curiosas. Olhando para o sol, né, em mente até, que ele não esteja esfuziantemente vivo, resplandescentemente aceso. Não é? Se ele está vivo, por que que nós poderíamos esquecer algo bastante óbvio que nós observamos no dia a dia? Tudo aquilo que está vivo, tudo aquilo que tem uma energia própria, possui um nível de consciência. Gatos, cachorros, pássaros, não é? É claro, são níveis de consciência diferentes do nosso. Mas o que nos faria crer que algo tão potente e tão bonito quanto o sol pudesse ter um nível de consciência inferior ao nível de consciência de um simples ser humano, que depende do sol para enxergar, comer, ter bom humor, não é? Ter saúde, a famosa vitamina D, não é? E também enriquecer. Nós vamos falar disso daqui a pouco, não é? Então, o sol, explicam os Vedas, não é? Isso não é algo nem primitivo e nem moderno, isso é algo existencial. Isso é algo que pertence não à cultura de hoje ou à cultura de amanhã, mas é algo existencial, é algo factual, ligado ao fenômeno da realidade. O sol é um símbolo da consciência, um símbolo da brilhante capacidade de irradiar conhecimento e energia. Sem o sol, você seria capaz de ler? Alguém diria, algum esperto diria, mas existem lâmpadas. Mas sem o sol, alguém teria conseguido construir uma lâmpada? O sol também irradia conhecimento, é através do brilho do sol que o ser humano enxerga. Segundo a literatura original, nós estamos dentro da faixa de visão deste nosso astro-rei, e por isso nós conseguimos ler as palavras projetadas em uma aula sobre a literatura original. E por isso nós conseguimos nos olhar no espelho de manhã. E por isso nós abrimos a janela e enxergamos a realidade que está imersa no campo de visão deste astro, que a ciência infantilmente, me perdoem os cientistas que repetem isso. Eu também dizia frases tolas no passado. A ciência, de maneira infantil, descreve o Sol como uma pequena estrela. O Sol não está em competição com nenhuma outra potência da realidade material. Não é um concurso de Miss.
Então, nós temos que entender que ele é um símbolo, sim, mas da mesma maneira, ao mesmo tempo, ele é uma manifestação de beleza evidente. Por que é que nós não conseguimos olhar fixamente para o sol? A literatura ligada à medicina ayurvédica aconselha que nós olhemos para o sol no nascente, não é? Ou no poente, quando ele está num tom alaranjado, principalmente de manhã cedo, não é? Pois os raios são mais benéficos para a nossa saúde. Não é? Daquela cor, nós temos um sinal de que é possível fixarmos a nossa atenção, retribuirmos com a nossa visão dentro da potência, não é? Focalizando a potência solar. Muito bem. Isso é uma relação bastante profunda. Ele vai mudando de cores durante o dia. Da mesma maneira, nós podemos compreender algo que alguém, digamos assim, viciado pelas terminologias da modernidade, poderia achar pouco moderno. O sol vai distribuindo diferentes bênçãos durante o dia. A gente hoje em dia tem medo das palavras, não é? Tem gente que tem medo da palavra Deus, gente que tem medo da palavra bênção, gente que tem medo da palavra virtude, não é? Quem é que tem coragem de dizer para os amigos, eu sou uma pessoa virtuosa? Eu gostaria, pelo menos, de ser uma pessoa virtuosa. Então, o sol distribui bênçãos. O que é aquele delicioso calor que toca a nossa pele quando abrimos a janela e vemos o sol de manhã, senão a bênção do astro sol? Surya Deva, em sânscrito, a primeira língua do mundo. Muito bem. Então, nós nos alimentamos de várias maneiras e nos iluminamos de várias maneiras diante do sol. E nós falamos também que ele é fonte da economia. É claro. Nem a vida existiria sem o sol. O que dizer das plantações? A nossa vida gira em torno do quê? É claro, existe o conforto da casa, a viagem do fim de semana, mas a preocupação cotidiana de cada um dos seres vivos é a alimentação. E por que nós comemos folhas? Porque nós não podemos fazer fotossíntese. Quanto vale o sol? É uma pergunta provocatória? Não. O sol, como nós já explicamos em alguma outra aula, irradia a Terra em 2 minutos. De novo o relógio, que mede o movimento do sol. Em 2 minutos, ele irradia a mesma energia elétrica capaz de alimentar a Inglaterra em 1 ano. Em somente 2 minutos. É o que chega aqui na Terra. Nós não estamos falando da potência do Sol em si. Nós poderíamos captar essa quantidade. Então, qual é o preço do Sol? Vamos fazer uma associação aqui. Cada um põe R$10. As pessoas que estão em casa, quem quiser colocar 100. Vamos pedir para todos os seres humanos colocarem em cima da mesa tudo que eles têm no banco. E vamos ver se nós conseguimos comprar o equivalente em produção econômica. Nós estamos falando de ciência, senhoras e senhores, no Ciência Milionária Indiana. O título do nosso grupo de estudos não é por acaso. Não é? A ciência da economia também é estudada na literatura védica. Muito bem. Então, como é que nós podemos traduzir esta potência? Em reais, ouro, dólar, no que você quiser. Em toneladas de alimentos. Então, sou eu que faço uma pergunta. Os astros influenciam a vida na Terra? Ou isso é a loucura dos mais esotéricos? Então, há uma distribuição dos bens da natureza que ciclicamente mudam de mãos, segundo a lei do universo, dizem os Vedas, em relação à economia. Mas nós não vamos falar disso agora. Muito bem. Uma outra questão bastante interessante,
Nós conversávamos sobre a diferença entre o bem e o mal com os alunos presentes aqui na nossa sala de aula. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigado por terem vindo. Eu fico muito contente de ver vocês aqui. Muito bem. O universo, segundo a literatura védica, é uma entidade moral, ou seja, ele é composto de energias positivas e negativas que se espelham através das civilizações e da vida em atitudes positivas e negativas. É mera crendice popular imaginar que não há diferença entre o bem e o mal. Não é? Nós precisamos enxergar que ações negativas são negativas às vezes para muitos. Não é? Se alguém destrói a economia de uma população indígena, ou se alguém arruína a educação de um grupo de pessoas, se alguém entra nesta sala e metralha todos os alunos que estão assistindo essa aula, nós estamos diante de algo bom ou não, ou ruim. Existem atos que são descartáveis. Nós falávamos, inclusive, do ponto de vista mais simples possível. Existem excrementos que são descartáveis na cultura humana. Inclusive, isso é um dos problemas da nossa realidade. Não é? Onde acumular aquilo que a população descarta e não pode reciclar. Não é? Sim, existe a reciclagem do plástico. Porém, do ponto de vista físico, nós produzimos excrementos. Perdoem lembrar os alunos disso, não é? Existem coisas que são descartadas, porque o universo está nos ensinando o diferente valor das coisas. Nós não podemos deixar que, se nós desejamos ter um belo jardim, ou uma bela horta, que produza legumes, verduras necessárias para o nosso nutrimento, que as ervas daninhas tomem conta de tudo. Alguém poderia dizer, mas estas ervas são todas feitas pela natureza, por Deus, não é? Mas há uma diferença entre uma erva venenosa e um remédio. Isso é um dos convites que o universo nos faz, a aprender a diferenciar entre os fenômenos da existência. Muito bem. O espaço não é sempre o mesmo, como nós explicávamos. A astrologia observa que o cosmos está dividido em diferentes faixas e que cada uma delas produz um ambiente, um habitat favorável ou desfavorável, energeticamente, para os planetas que fazem suas órbitas nestas diferentes localizações do cosmos. Então, se eu pedisse para que vocês se sentassem atrás daquela coluna, talvez alguns de vocês diriam, mas por que justo ali? Eu não vou conseguir enxergar a aula. Não é? As imagens que estão sendo projetadas não são visíveis daquele ponto da sala. Da mesma maneira, os astros que formam o relógio cósmico se sentem mais ou menos favorecidos em determinadas faixas do universo. Porque a emanação, a energia que se forma na geometria da posição destas determinadas estrelas e constelações são diferentes. Algumas possibilitam certas vibrações, outras apagam as mesmas vibrações. Entendem? Assim como a coluna impede a visão daqueles que gostariam de acompanhar as imagens que estão sendo projetadas aqui agora. Então, Jyotish é a palavra em sânscrito, não é? Para esta ciência relativa ao brilho da vida. A língua das galáxias. Curiosamente, a mesma ciência que tanto duvida da astrologia, nós vamos falar desta briga agora, não é, entre os cientistas e os astrólogos, não é? Entre astrônomos e astrólogos, na verdade, eles são irmãos gêmeos separados desde o nascimento, aqui no Hospital do Ocidente, não é? Na Índia não é assim, não é?
A mesma astronomia investiga e confirma a influência da radiação eletromagnética. Existe uma sigla, EMF, em inglês para Electromagnetic Field, não é? Campo eletromagnético, dos corpos celestes sobre os organismos vivos. Isso é comprovado e nós vamos ter uma ideia relativa a isso. Júpiter possui um campo magnético 14 vezes maior do que o da Terra. Se você entende que as energias do nosso mundo nos influenciam, o que dirá de uma fonte de radiação eletromagnética 14 vezes mais potente do que esta em que nós moramos? Segundo a ciência contemporânea, o núcleo de Júpiter é mais quente do que o Sol. Então, os elétrons dentro da sua folha de plasma, bem-vindo, por favor, geram fortes ondas de rádio na frequência de 0,6 a 30 MHz. Não é? Então, como é que nós devemos entender um planeta? Da mesma maneira que nós podemos entender as interessantes e nem sempre positivas antenas de televisão que estão colocadas sobre os prédios ali adiante, na Avenida Paulista. Nós estamos a 3 ruas, se eu não me engano, ou 4. 2 ruas de distância da Avenida Paulista, aqui no nosso espaço. Podemos facilmente observar estas antenas de transmissão, não é? E não é difícil perceber, a olho nu, não é, a atividade das estrelas como algo muito similar à atividade das antenas. O que nós percebemos que as estrelas estão fazendo quando olhamos para o céu? Pim, 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 pim. Estão faiscando e transmitindo algo. Este eletromagnetismo. Muito bem. Vamos fazer uma parêntese entendendo quais são os fatores que influenciam a vida, para entender a importância da astrologia. Para atingirmos um objetivo qualquer, é necessário conhecer os elementos, os obstáculos, as regras e leis do ambiente em que vivemos, não é? Uma pessoa que não sabe como funciona a Câmara dos Vereadores de uma cidade pode conseguir entrar e fazer parte do grupo de vereadores? Alguém que não sabe onde fica a academia de yoga pode aprender yoga? Alguém que não sabe quais são seus próprios talentos pode alcançar o equilíbrio? Uma criança pequena não pode se tornar rica, a menos que não herde os bens de sua família, ou que não seja abençoada pelas estrelas de maneira bastante curiosa, não é? Pois ela não conhece o mundo e suas regras. Um bebê de colo não pode lecionar filosofia, pois ele ainda não aprendeu a falar. Da mesma maneira, nós precisamos entender como funciona a realidade ao nosso redor para poder alcançar equilíbrio e a tão desejada felicidade. Muito bem. Segundo os Vedas, 3 fatores determinam a vida de cada indivíduo: o karma, o arbítrio e o ambiente. Não é? A astrologia vai falar sobre a relação que nós temos com o karma, com o ambiente e de que maneira funciona a nossa vontade. Portanto, estes elementos são necessários para alcançarmos qualquer tipo de objetivo, do amor à realização econômica, da saúde à paz espiritual. Não se alcança equilíbrio interno simplesmente imaginando que já estamos equilibrados, como dizem os falsos mestres. Então, o que acontece quando um bebê, quando ele nasce? Vamos agora entrar na sala de parto da nossa vida pessoal e entender o que estava acontecendo ao nosso redor naquele momento.
vamos imaginar que um bebê seja comparável, somente para este momento da nossa aula, é claro, a um rádio. Um rádio novo, que nós tiramos da embalagem e conectamos na energia da tomada. Não é? Imediatamente ele vai captar os programas, as músicas, os radiojornais transmitidos pelas antenas ao seu redor. Da mesma maneira, o corpo humano vai captar a transmissão destas gigantescas antenas eletromagnéticas que nós chamamos de planetas. Deste modo, a energia do nosso corpo, o eletromagnetismo do corpo humano, isso já foi mensurado pela ciência, vocês podem pesquisar, o cérebro tem uma onda eletromagnética, o coração emana uma onda eletromagnética. Não é? O nosso eletromagnetismo vai entrar em relação, em sintonia com o eletromagnetismo do cosmos. E nós falamos já um pouco sobre o sabor do tempo. Os planetas, quando eu nasci, estavam na mesma posição que estavam quando você nasceu? Ou quando você nasceu? Não. Por que será? Será que isso tem alguma coisa a ver com o fato de que nós somos diferentes? Mas como? Vamos entender isso agora. Aqui uma imagem do Sol, e nós vamos explicar que para os cientistas o brilho do Sol é também descrito como uma emanação eletromagnética. Então existem algumas que nós conseguimos enxergar e outras não. Pesquisas bastante precisas dizem que a nossa capacidade de visão, a capacidade de visão de um ser humano, alcança 1/10 de 1/1000º da manifestação da gama energética da realidade cósmica. 1/10 de 1/1000º, ou seja, se o cosmos fosse uma fotografia e nós dividíssemos essa fotografia por 1000 e pegássemos um pedacinho, nós teríamos que pegar 1/1000º da fotografia e cortar por 1000, pegar um outro pedacinho para chegar a 1/1000º. Ao pegar 1/1000º, nós teríamos que dividi-lo por 1000 de novo, pegar somente 1 para chegar num 1/1000º e dividir esse 1 por 10. Para entender o que a gente enxerga do que está acontecendo. Então é muito fácil para os materialistas dizer, eu não acredito no que eu vejo. Mas eles esquecem que a ciência analisa o quê? O invisível. Ou alguém já viu um átomo? Algum de vocês já viu? Existem desenhos na internet, não é? Nos livros, mas uma foto clara nunca foi feita. Existem fotos que têm umas cores e tal, não é? Uns quadradinhos coloridos, e eles dizem que aquilo é o mais próximo que a gente pode chegar. O átomo existe? Os semideuses dos Vedas, a personalidade dos planetas, existe? Vamos tentar entender isso. Plantações sob o luar é o estudo de Jack Johnson sobre a influência da lua no crescimento das plantas. A literatura védica diz que a lua emana o soma, que faz crescer os corpos na matéria, principalmente os corpos vegetais. Mas ninguém poderia provar isso. É muito fácil, na verdade, comprovar este fato. Quando nós acordamos de manhã e vamos em direção ao cactus que está em cima da geladeira, é de manhã que nós encontramos a flor que de vez em quando aparece, não é de noite, não é de tarde. Não é? É de manhã que nós vamos controlar na horta se a abobrinha já cresceu. Porque a alimentação da lua é comprovada cientificamente por vários estudiosos hoje em dia. Muito bem.
A manutenção de um jardim ou a plantação de cana envolvem forças construtivas e destrutivas. Se chove demais ou se chove de menos. Se está muito quente ou se está numa temperatura perfeita. Tudo isso altera o preço da nossa comida. Tudo isso está interconectado a estas potências. Ninguém pode desatar, rachar os planetas. E é claro que eles não são bolas de boliche e nem enfeites de Natal. As 4 estações justamente dependem da relação entre o mundo e o Sol. Eu gosto do inverno, eu prefiro o verão, eu tenho dores quando chove muito. Não é? O clima está sendo influenciado pela presença destes astros, destes corpos celestes. O clima não é somente aquilo que determina a nossa roupa. Não é? Ele é aquilo que possibilita diferentes níveis de felicidade. Quando nós vamos à praia, para aqueles que gostam da praia, por que é tão prazeroso se conectar com a água, com a areia e com o sol? Não é? Por que é tão bonito passear pelas montanhas? Tudo isso tem significado. Nada da realidade é aleatório. E o significado não depende dos seres humanos, assim como o touro não depende do ser humano para existir e ter determinadas características diferentes das características de um leão. Mas que provas nós temos? Agora nós vamos em direção às provas científicas, como nós fazemos sempre nas aulas do Ciência Milenar. Não é? Que além, como se precisasse, porque, por exemplo, só o fato de que o ciclo menstrual das mulheres está conectado às fases da Lua, o ciclo menstrual das mulheres não é algo aleatório. Ele produz cada um de nós. Há pessoas que fazem experimentos com os ciclos menstruais. A literatura védica diz que ele é sagrado e ele não serve para cosmetologia ou para como se diz, a fertilização das plantas, pois ele é algo extremamente sagrado. Ele é o veículo através do qual o nosso corpo se manifesta. Então, além das marés, além do Ekadasi, além das bolhas na ionosfera que a Lua manifesta ao se mover de minguante a cheia, a Lua cria bolhas na atmosfera quando ela está cheia ou em determinadas posições. Que força tem, não é? O Ekadasi, né? O jejum que está conectado à Lua e que serve para purificar os 85% de água de que é feito o nosso corpo. Amanhã, vocês todos têm muita sorte, é um dia de Ekadasi. Para aqueles que não sabem o que é o Ekadasi, vocês podem entrar no nosso grupo no Facebook, Ekadasi Jejum Indiano, ou Jejum Indiano Ekadasi, né? Assistir o nosso vídeo no canal do Ciência Milenar Indiana, passar o dia amanhã com os alimentos permitidos e limpar 85% do seu corpo. Muito bem. O horóscopo de jornal, é claro que é mais genérico. A minha aula não está tentando comprovar a perfeição deste ou daquele astrólogo. Nós do Ciência Milenar Indiana temos um astrólogo de confiança que vai dar um curso nesse final de semana para aqueles que quiserem participar. Mas é claro que há uma aproximação. Se fosse assim, não é? Existiriam somente aqueles 12 tipos de pessoas explicados nos jornais. O horóscopo de jornal, ele está explicando a relação de cada um de nós com a posição do nosso Sol. Mas existem 9 planetas que influenciam a vida de cada um de nós, segundo a literatura original. Muito bem. Então nós já dissemos que o Sol é, na verdade, consciente, não é? Ele é o semideus Suryadeva,
não é? Uma potência, uma fatia da realidade material. Imagine o cosmos inteiro na sua mente. Imagine que você consegue fazer um zoom e você se aproxima do nosso Sol, com o seu centro, com a sua esfera, com os seus raios, não é? Atravessando diferentes níveis do éter, diferentes níveis do espaço e do tempo. Aquela manifestação extraordinária e superior à nossa manifestação como meros humanos, é chamada de Deva, de divindade, uma divindade menor, por isso nós traduzimos como semideus. O universo é maior do que o Sol. Porém, as energias que controlam a química, as reações científicas, digamos assim, de Júpiter não são as mesmas que controlam o Sol. O Sol tem uma fonte energética separada, diferente da fonte energética da água. Entendem? Então, o semideus do Sol, o semideus da água. Você não pode queimar a água. Quem é que está controlando aquilo que é quimicamente possível ou impossível em relação à água? Varuna é a inteligência cósmica na primeira língua da civilização humana, o sânscrito, não é? Responsável pelo funcionamento das moléculas de água no oceano, na atmosfera. Dentro do Sol existe água em gás dentro do Sol. É de lá que sai o hidrogênio, que vai ser fundido, eu não sei explicar exatamente cientificamente, passo a passo, em hélio dentro do Sol. A ciência já comprovou, a Via Láctea não é feita de leite, mas de água. O cosmos não é vácuo, senhoras e senhores, ele é cheio de diferentes níveis de atmosfera. A ideia do cosmos vácuo ligado à mera inércia, que nós aprendemos ainda hoje na escola, já foi posta por terra por vários cientistas. Então, o Sol é um distribuidor de energia evidente. Evidente. Quem poderia existir sem ele? E ele está ligado, obviamente, à política também. Se um país não é, se de repente uma nuvem tremenda cobrisse os Estados Unidos ou qualquer outro país, o Brasil ou a África ou a Itália, o que seria daquele país do ponto de vista econômico, se não houvesse mais agricultura? Então, nós temos conceitos na nossa linguagem cotidiana, antes de entrar na parte científica, que fazem parte deste conhecimento, não é? As artes marciais. Não é? Alguém poderia dizer, mas Marte é um deus da antiga Índia. Mas o comportamento deste planeta estava descrito antes. Marte é um deus da Roma antiga, não é? Ligado aos gregos. Mas qual é a ordem das civilizações? Segundo o Ocidente, as civilizações começam na Mesopotâmia, da Mesopotâmia para o Egito, não é? Do Egito para a Grécia, para a Palestina, da Grécia para Roma, de Roma para o resto da Europa para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos e depois aqui para a América do Sul por via indireta. Essa é mais ou menos em 30 segundos a história das civilizações. Porém, como nós já explicamos na aula, a verdadeira origem da civilização, a secreta origem da civilização, que foi dada no Centro Cultural da Índia, não é? No espaço que o consulado indiano tem aqui em São Paulo, onde nós fomos convidados no mês passado. Não é? Nós explicamos que os manuscritos indianos falam sobre o nascimento da Assíria, Axúria, em sânscrito. A Mesopotâmia, o Egito, eram periferia do Império Védico, assim como a Rússia, a China, o Japão, o Médio Oriente. Aquilo que nós consideramos ser o berço da civilização. Nesta aula, não é, a secreta origem da civilização, nós explicamos os motivos políticos pelo qual os Vedas estão, de certa maneira, fora da cena e fora do acesso comercial à cultura. Para quem quiser, é só procurar na nossa página do Facebook. Muito bem. O adjetivo solar, em alguns países,
é relativo a alguém que é feliz, uma pessoa muito simpática, uma pessoa solar, não é? Doença venérea, pessoas acordam com a lua torta, não é? O que tudo isso está indicando? Muito bem. Agora nós vamos para as provas. Um pesquisador francês chamado Michel Coquelin foi contratado pelo Observatório de Paris para desmascarar a astrologia. Nós sabemos que os franceses, existencialistas por natureza, ou às vezes por conta da moda, não é? Gostariam de fazer com que esta facção, com que esta ciência milenar fosse posta de lado. Muito bem. Ele buscou falhas nos horóscopos de jornal, mas impressionantemente acabou comprovando a avassaladora influência de Marte na vida de 2.000 esportistas famosos. Um experimento que ficou conhecido como efeito Marte, o Mars Effect. Não é? Ele comprovou a ação descrita nos Vedas em 96% dos casos. Do ponto de vista, para quem estuda, né, estatística, não é? 96% é quase uma prova absoluta. Coquelin acabou analisando que na carta astrológica de indivíduos que exercem a mesma profissão, por exemplo, de médicos, Marte e Saturno estavam posicionados próximos ao horizonte no nascer do Sol ou no meio do céu, no momento em que aquela criança nasceu. E que no caso de atletas, Marte estava sozinho nessa mesma posição. – 96% de acerto. Portanto, escreveu Coquelin, há uma relação estatística sólida entre o nascimento de grandes homens e seu sucesso segundo a astrologia. Eu coletei 20.000 datas de nascimento e chego à conclusão inevitável de que a posição dos planetas no nascimento está ligada ao destino dos indivíduos. Contratado para derrotar a astrologia como ciência no século passado. Isso aconteceu em meados do século XX. Não é? Aqui é o gráfico que ele conseguiu produzir do efeito de Marte. Ou seja, a posição culminante de Marte no nascer do Sol ou perto do meio-dia no nascimento de uma criança causavam, não é, um sucesso, causou o sucesso de 717 esportistas analisados pelo Coquelin. Então, isso foi encontrado em 2.088 mapas de grandes campeões. Então, Coquelin provou estatisticamente que a profissão do indivíduo está ligada aos planetas que ocupam a casa 1 e a casa 10 no mapa natal, como explica a literatura indiana pela primeira vez. Não é? Nós falamos do fato de que o sânscrito é a primeira língua, em outras aulas explicamos o que é o Om. Já devem ter ouvido falar a expressão tudo é o Om. O Om é uma sílaba que aponta para as partículas que compõem o átomo. O bóson de Higgs é o Om do Bose. Chandra Bose era um estudioso indiano que dizia para o Higgs, encontre o Om e você vai entender a ciência, assim como ela é explicada nos Vedas. Então o sânscrito está inscrito no átomo, assim como esta cultura está inscrita no DNA humano. E não tem Roma, nem Marte, nem os nomes que nós usamos hoje, que podem tirar o mérito da profundidade existencial do conhecimento indiano. Muito bem. Artistas e cientistas, disse o mesmo estudioso, têm mapas quase opostos, olhem que interessante isso, em relação a Saturno, o planeta da disciplina, seriedade, da pesquisa solitária e da introspecção. Então, onde
aqui a linha pontilhada diz respeito aos cientistas. Onde Saturno está forte para os cientistas, ele está fraco para os artistas. Não é? Então, o planeta do karma, o planeta da disciplina, da firmeza, né? O planeta que representa o velho professor, não se comunica com a mente dos criativos. Eles têm dificuldade em entender, não é, a disciplina e o rigor científico. Em alguns casos, é claro, vai depender, isso aqui é um gráfico feito em milhares de mapas. Há pessoas que têm bênção para ambas as coisas. Não é? Ele está fazendo um gráfico estatístico. Muito bem. Então, cientistas tendem a ter Marte forte, porém Júpiter fraco. E quem é Júpiter? Júpiter, em sânscrito, é Guru, é Brihaspati, é o conhecimento, é o planeta que irradia o conhecimento dentro da realidade material. A filosofia, a perfeição está sendo irradiada por Júpiter, ao mesmo tempo em que Vênus irradia o quê? A paixão, o desejo. Quando desponta Vênus no firmamento, os seres humanos dizem: agora chega de trabalhar, eu vou sair para as ruas. Vou abraçar minha família. Vou olhar para uma moça bonita, para um rapaz bonito. Não é? Vou paquerar. Porque Vênus está dando ordens diferentes das ordens que o Sol energético me deu hoje de manhã. Assim nós entendemos que o universo não somente é moral, como ele é qualitativo, como ele é filosófico. Então, este Júpiter fraco explica a falta de espiritualidade e a incompreensão filosófica dos cientistas contemporâneos. Por isso, os documentários dizem que a vida veio da matéria, mas é muito mais inteligente imaginar que a consciência produza a matéria e não o contrário, que a pedra produza a inteligência de uma criança. Porque os materialistas isso afirmam. As pedras, as componentes químicas do oceano, geram os peixes, que geram isto, que geram aquilo, que gera o Cláudio Nigro falando na frente de vocês. Então eu sou bisneto de uma pedra, segundo a ciência, em palavras breves. Será? Não é mais fácil imaginar que a consciência tenha projetado tanto a pedra quanto a vida e a natureza? Se o universo é tão perfeito. Então, em 1966, Gauquelin publica A Herança Planetária, no qual ele demonstra estatisticamente outras coisas. Por exemplo, que quando o pai e a mãe têm planetas na mesma posição dos filhos de parto normal, estas crianças repetiam as mesmas bênçãos e assim são transmitidas em casamentos harmoniosos as qualidades dos pais aos filhos. Nós demos uma aula na quarta-feira passada chamada o DNA, o karma e o DNA. Vocês podem assistir e vocês vão entender como funciona o DNA do ponto de vista profundo em relação ao karma. Tudo está interconectado. Numa única expressão, o DNA é um microfilme de informações que contém a sentença kármica de cada um de nós. Nós vamos explicar isso brevemente daqui a pouco, mas eu sugiro que vocês assistam a nossa aula, o Karma e o DNA, que vocês encontram na nossa página Ciência Milenar Indiana. Segundo os Vedas, o Sol rege os ossos, a Lua está relacionada ao sangue, o Marte está relacionado à medula e ao tecido muscular, Júpiter à gordura, Vênus ao sêmen e ao óvulo, Saturno ao tecido nervoso, Mercúrio rege nossa pele. Mas como isso acontece? As pessoas têm uma ideia bastante curiosa, que a nossa mãe é responsável pelo nosso corpo, mas você poderia chegar em casa, telefonar para sua mãe,
ou, se você já é mãe, dar seu próprio testemunho, como é que uma mãe produz um cérebro? Como é que a mãe produz o coração? É com ponto estrela, com uma fórmula química, é com um teorema da matemática, é com alimentos orgânicos. Como é que a gente produz isso? Por favor, não se sintam, senhoras mulheres, menosprezadas se nós falamos na maternidade como algo sagrado. Ela é algo impressionantemente sagrado e merece a nossa reverência. Não é? Hoje em dia há pessoas que querem negar as nossas características biológicas. Nada justifica violência e preconceito, mas ao mesmo tempo também nós não devemos cancelar as bênçãos que nós recebemos através dos nossos corpos materiais. Muito bem, a relação entre os metais e os planetas é um estudo feito recentemente por Sherwood Taylor, não é? E outros estudiosos. O médico holandês Nicholas Colestrom, na verdade ele é um cientista, ele é um pesquisador do London Medical Research Hospital, não é? Ele repetiu uma experiência bastante interessante. Ele observou que os planetas que influenciaram e alteraram as reações químicas em laboratório foram precisamente aqueles que, segundo a tradição astrológica, estão relacionados com os metais que ele usou na experiência. Vamos explicar isso. Saturno, cujo metal tradicional, descrito nos Vedas, é o chumbo, alterava as reações relativas às experiências com sulfato de chumbo em laboratório, ou seja, quando Saturno estava irradiando de maneira positiva sua energia, as experiências com sulfato de chumbo reagiam de determinada maneira. Saturno, ou seja, a mesma potência material, deixava indiferente outros metais. A Lua só se relacionava ou só interferia com as experiências relativas ao nitrato de prata. Vênus só alterava o sulfato de cobre, já que seu metal é o cobre. Marte, que rege o ferro, alterava as reações de sulfato de ferro. Então, nós vamos entender aos poucos como é que o universo rege a nossa existência. As emoções, segundo este outro estudo, segundo o Dr. Baxter, Clive Baxter, não é? Explicam que que as emoções afetam o DNA mesmo à distância, não é? Numa distância de 700 quilômetros, pessoas cujo DNA foi retirado do corpo e levado, não é? Longe de seus organismos originais. Não é? Essas pessoas eram expostas a filmes, a comédias e ficavam alegres e riam, a filmes de terror e sentiam medo, não é? A dramas e ficavam emocionadas. O seu DNA reagia a estes estímulos emocionais a 700 quilômetros de distância. E eles pararam por aí. Não é que não reage mais longe. Então, o que nós estamos vendo aqui, senhoras e senhores? A prova de que o controle remoto com que eu uso, com que eu viro as imagens para trás e para frente, não é uma tecnologia ligada à cultura humana, mas diz respeito ao cosmos e à biologia, ao valor e ao significado, ao fenômeno da realidade existencial. Existe o Wi-Fi no cosmos. E é assim que a inteligência absoluta manipula e distribui o karma, como nós já explicamos na aula passada. Curiosamente, agora nós vamos falar da relação entre o Ocidente e a astrologia, uma vez que a astrologia está bastante clara e filosoficamente comprovada aqui
na nossa aula, racionalmente comprovada. Nós vamos agora falar sobre a diferença entre a concepção ocidental de planetas e de astrologia e as definições do Oriente, da antiga Índia. Então, a Assembleia Geral dos estudiosos de astronomia, não é? Votou uma definição de planetas em 2006 que tem sido usada até hoje. A União Astronômica Internacional, não é, diz que planeta é algo que ainda precisa ser discutido, votado, decidido. Este é o nível em que no Ocidente nós chegamos em 2006, depois de um convênio entre os astrônomos. Não estamos falando de um convênio de astrólogos, estamos falando de um convênio de cientistas que apontam para a astrologia como pseudociência. Enquanto no Ocidente nós falamos de grahas, não é? Grahas em sânscrito. Então, nós vamos agora falar sobre a relação entre os Vedas e a ciência. Nós falamos sobre isso em várias aulas, hoje nós vamos dar só uma pincelada sobre este tema. A velocidade em que a luminosidade, que o brilho do Sol alcança o mundo material, está mencionada no Rig Veda, com impressionante beleza e velocidade, ó astro, ó Deva, ó Sol, teu brilho alcança este mundo. Rig Veda 1:50. Neste mesmo texto, colocado por escrito há mais de 5.000 anos, fala-se claramente da órbita elíptica dos planetas, algo que foi descoberto na ciência recentemente. O Srimad Bhagavatam, o Purana do amor ao absoluto, fala de civilizações em outros mundos, explica a teoria da relatividade, o nascimento do universo e etc. Os planetas que ficam além de Saturno são mencionados no Mahabharata, onde lemos sobre energia nuclear, engenharia aérea, eletricidade, hologramas, robótica, cirurgia plástica, sem falar no yoga, que é a fonte do famosíssimo Pilates, não é? E da primeira língua do mundo. Muito bem. O que nesta filosofia é definido como planeta? Graha, em sânscrito, é aquilo que prende, aprisiona, limita, restringe ou sustenta, segura, suporta, aquilo que abençoa e distribui o karma. As pessoas acham que karma, espiritualidade, não é? Tudo isso faça parte de uma opinião pessoal de cada um. Para mim, Deus é a natureza, para mim, Deus é a minha família. Não é? Para mim, Deus é a cultura. Eu mesmo pronunciei esta exata tolice. Na verdade, a realidade não depende da nossa opinião. Nós vivemos sob as leis do cosmos e não acima delas. E nós temos que aprender da realidade o que ela significa, não o que a gente acha que ela é. E entender cientificamente o processo da consciência. Assim como nós, do Ciência Milenária Indiana, fazemos, mesmo nos níveis mais avançados, quando nós lemos o Bhagavad Gita, ou quando nós estudamos outros manuscritos, nós tentamos manter uma linha filosófica, ética e racional sempre acesa, pois os perigos de cairmos na nossa própria opinião são incontáveis. Não é? Se o universo dependesse da opinião de cada um de nós, o que seria do mundo? Não é? Há pessoas que dizem, você pode decretar, dar ordens para o universo que ele te obedece. O que seria do mundo se os facínoras e os loucos, os maus intencionados decretassem ordens para o universo e ele obedecesse simplesmente porque aquela ordem foi bem dada? Porque aquela pessoa estava convencida. Não é? Nós devemos tomar cuidado com algumas tolices ligadas à sabedoria, explicadas na internet.
a realidade não depende da nossa opinião. Nós podemos influenciar nossa vida, mas precisamos aprender como fazer isso. O segredo é mais científico e mais indiano do que as pessoas imaginam. Muito bem. Então, o Puramana da devoção diz algo bastante impressionante. Assim como o infinito se deixa escravizar pelo desejo daquele que alcança a perfeição, o homem comum é escravizado pelas estrelas. Vamos tentar entender isso? Outra coisa que as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade em entender: bênçãos e maldições, positivo e negativo. Porque todo mundo repete o que lê nas redes sociais. Não existe bem ou mal. Não existe a verdade. Só existe a minha opinião. Isso você acredita, eu não acredito. Quantas vezes vocês ouviram pessoas dizendo isso? A gente não consegue nem determinar quem é o maior diretor de cinema ou quem é o maior jogador de futebol, porque cada um tem a sua própria opinião, não existe mais parâmetro. E as pessoas reclamam porque a ética está morta. Mas como é que você pode produzir ética sem parâmetros, sem bem ou mal? Ser uma pessoa forte é positivo ou negativo? Será que alguém gostaria de nascer extremamente fraco e débil? Ser uma pessoa capaz de discernir, de filosofar, é positivo ou negativo? Será que alguém gostaria de nascer burro e tolo? Ser uma pessoa saudável é positivo ou negativo? O fato de que o universo seja relativo não significa que dentro dele não possamos contar com coisas que jogam positivamente, que têm um efeito positivo na realidade em que nós estamos inseridos. O universo é relativo ao quê? Ao absoluto, ao infinito, que possui qualidades eternas. Mas isso não significa que o Sol não produza bênçãos, confirmado, para a natureza. Isso não significa que a restrição possa nos colocar em dificuldade e a abundância possa facilitar alguma coisa. É claro que nós não estamos falando de uma fórmula. Há pessoas que são tão fortes, tão fortes, tão fortes que se acham onipotentes. Ou há pessoas que são tão inteligentes, tão inteligentes, tão inteligentes que acabam caindo no pecado da arrogância. A beleza pode facilitar algumas questões ou pode impedir outras. Não é? Tudo isso precisa ser jogado com sabedoria. Muito bem. Uma coisa muito interessante, o amor se divide em afeto e punição, portanto, relativamente negativo e relativamente positivo. Porém, esta é a lição que nós estamos aprendendo. Não é? Então, assim nós devemos entender que somos facilitados ou obstaculados pelo universo. E que tudo isso faz parte de um ensinamento. A mãe que não sabe dar bronca no filho cria um adolescente rebelde e incapaz de se relacionar com a sociedade. É o que nós estamos assistindo hoje em dia. Não é? Ensinar uma criança é necessário. Dizer sempre sim, não é? Estraga um caráter que vai precisar mais tarde se relacionar com o sim e com o não dos demais. Nem todo ser humano se comporta como nossa mãe. Ou estou enganado? Muito bem. Segundo a astrologia, Saturno representa o envelhecimento, a destruição causada pelo tempo. Vênus, a primavera, a abundância, a beleza e o prazer, como nós já explicamos. Positivo e negativo. Quando Marte ganha força sobre influências de planetas maléficos, acontecem mais incêndios e erupções. Nós vimos quantos incêndios o ano passado? Quantas erupções de vulcão no Havaí? Onde estava Marte? Em Áries, quando houve o incêndio do Paissandu. Ele estava, digamos assim,
bombardeado de energias, para traduzir em palavras simples, sem usar a linguagem dos astrólogos. Não é? Então, nós prevemos incêndios e erupções nas nossas aulas, a cultura indiana e a ciência da autorrealização, que vocês podem encontrar no Facebook. Nós falamos sobre isso enquanto os incêndios estavam acontecendo. O mesmo Marte que é capaz de fortificar o corpo de alguém, é capaz de irritar a personalidade de alguém que se torna militaresco ao extremo. Então, nós temos que aprender a modular estas potências, é claro. Então, essas influências cósmicas geram efeitos opostos que vão explicar e colocar em ato uma relação. O que é positivo é o contrário do que é negativo. Assim nós estabelecemos o que é a felicidade, por exemplo. Muitas vezes, a felicidade é a ausência da dor. Quantas vezes nós não estamos com uma dor muito grande, uma doença muito desagradável, e nos sentimos felizes e fortes quando aquilo acaba? Não é? Nós recuperamos um estágio de felicidade diante da ausência, da tristeza. A literatura da Índia milenar nos ensina que a mente está no mundo e o mundo está na mente. Nós vamos entender isso. O universo está atravessado por uma gigantesca gama de energias. Nós temos aqui alguém que está prestando atenção também em outros níveis. Por exemplo, a pupila do gato. Deixem o gato aqui nesse momento. A pupila deste gato enxerga mais ultravioleta e infravermelho do que o nosso olho, porque ela é desenhada de outra maneira. É por isso que ele está aqui nesse momento. Porque a pupila dele vai mais para baixo do nosso limite e mais para cima. Talvez, eu não sei se vai mais para cima, mas mais para baixo ele vai. Olha lá, ele olhou e confirmou. Exato, você enxerga até aqui, não é? Hein, Luke? Então, isso acontece na pupila do gato. Entendem? Por isso ele enxerga no escuro. Obrigado pelo seu testemunho. Planetas distribuem o karma como engrenagens, como torneiras. Então, o que eles são? Eles funcionam como roldanas, como gigantescas bobinas, que vão filtrar as energias do absoluto e vão distribuir com sua radiação, com sua tubulação de raios dentro do universo. Essa é uma imagem para explicar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Não é? Mais ou menos assim desenhariam as pessoas mais ligadas à nova era. E assim explica o Brihadarashara Shastra, o manuscrito essencial da astrologia. O Senhor, infinito e não nascido, possui muitas manifestações. Ele assumiu a forma dos 9 planetas, Navagrahas, para dar aos seres vivos o resultado do karma. Ele é Janardana, aquele que recompensa as ações passadas. Através destas gigantescas bobinas de energia, através do eletromagnetismo que as estrelas estão transmitindo no cosmos agora. Mas por que ele é diferente para cada um de nós? Esta aqui é uma imagem relativa a uma ecografia do karma, a digital da nossa mão. Olhem como a ecografia de um bebê é parecida com esta da mão. Na verdade, nós estamos captando o som das estrelas e transmitindo isso como um exame para a palma da nossa mão. É por isso que nós lemos as mãos aqui no Ciência Milenar Indiana. Eu vou ter que ir um pouco mais rápido do que eu imaginava, pois nós passamos um período mais longo na introdução da aula. Peço para vocês que tenham mais 15 ou 20 minutos de paciência. Nós estamos indo em direção à conclusão da nossa palestra. Há uma diferença entre a astrologia tropical e a astrologia indiana.
A tropical toma como ponto de partida o equinócio de inverno, quando o Sol entra em Áries. Mas ali existe um ponto, chamado ponto vernal, que se desloca 1 grau a cada 72 anos. Quando a astrologia foi adotada no Ocidente, eles inventaram esse sistema tropical, o Sol realmente estava em Áries, na mudança do inverno para a primavera, mas isso foi no século XVI. Atualmente, com uma mudança de 1 grau a cada 72 anos, nós chegamos a 23 graus de imprecisão. Um signo, uma constelação, tem 30 graus. Nós estamos hoje a quase um signo inteiro de diferença. É por isso que eu, pela misericórdia do conhecimento védico, descobri que eu não era, como eu nunca achei que fosse, de Capricórnio, mas sempre fui de Sagitário, o que explica as minhas viagens e a minha busca pelo conhecimento filosófico. Muito bem. Essa distância está aumentando sem parar. A astrologia indiana usa uma estrela fixa, Chitra ou Spica, que está sempre parada na constelação de Libra a 0 graus. Isso faz dela um verdadeiro ponto de referência estável e perfeito. É por isso que o mapa astrológico védico é uma radiografia do nosso karma, enquanto o ocidental possui imprecisões. Os 7 chakras correspondem às 7 glândulas endócrinas do corpo. E é assim que nós recebemos, pim, 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 o sinal eletromagnético das estrelas. Quando nós nascemos, os planetas estão irradiando. O que significa a palavra ascendente? Ascendente é a constelação que está subindo no horizonte, no momento em que eu apareço no mundo e que sou conectado na energia elétrica do prana, da respiração, no primeiro momento da minha vida. Os Vedas explicam. No momento em que nós nascemos, nós inspiramos. No momento em que nós abandonamos o corpo, nós expiramos. Não é? Está tudo explicado claramente nestas escrituras, que às vezes são um pouco surpreendentes quando nós as estudamos. Mas para aqueles que têm humildade e paciência, tudo vai sendo explicado passo a passo. Muito bem. Os 7 chakras vão corresponder às nossas 7 glândulas endócrinas, e eles são, digamos assim, carimbados no momento do nosso nascimento por estas potências, que estão mais ou menos confortáveis, sentadas ao redor do planeta Terra e irradiando o seu eletromagnetismo de forma geométrica. É isso que vai modular a geometria destas bobinas de energia, os 7 chakras que estão posicionadas dentro do corpo, e que vai funcionar como o USB, que recebe o sinal deste meu controle remoto em Wi-Fi e que muda as imagens assim. Então, por exemplo, o hormônio ligado a Marte, testosterona elevada, cientificamente causa alteração de humor e agressividade, aumento da massa muscular, forte libido, voz grossa, irritabilidade e raiva. Segundo a literatura indiana, isso aqui é ciência, aqui a literatura indiana, Marte proeminente gera musculatura bem desenvolvida, energia, força e coragem, competitividade, vitalidade e virilidade. Os aspectos negativos são ira, impaciência, inconstância, pressa e atitudes impulsivas. Quem é que será que tem Marte forte por aqui? Não é a única. Entendem? Então Marte está irradiando para o chakra que corresponde a ele e que vai estar ligado numa glândula que produz testosterona. E é assim que alguém é mais forte que o irmão ou que o primo. Sol, Lua e Júpiter são sattva, ou seja, eles irradiam bondade. Mercúrio e Vênus irradiam paixão. Marte, Saturno, Rahu e Ketu, 2 planetas desconhecidos no Ocidente, são tamas e irradiam ignorância.
Os signos e os elementos, eles estão correlacionados, tudo no universo faz parte de uma inteligência que mixa, separa, distingue cada coisa que existe. Áries está ligado ao fogo, Touro à terra, Gêmeos ao ar, Câncer à água, Leão de novo ao fogo, Escorpião à água, Capricórnio à terra, Aquário ao ar, Sagitário ao fogo. Nós vamos entender alguma coisa em relação a isso. Áries, Leão e Sagitário são signos que manifestam diferentes aspectos do fogo. Áries é a inovação, o ímpeto, a criatividade, o pioneirismo, a iniciativa. Vocês podem reconhecer isso nos nativos das pessoas que têm o Sol no signo de Áries, principalmente se eles já fizeram um mapa indiano. Não é? Então, Áries representa essa ignição, o fogo que acende, não é? Os projetos, a pessoa que contacta os amigos, que tem ideias brilhantes, mas que precisa do leão, não é? Que representa os monarcas, a manutenção do que é passado e de geração a geração e que protege a energia para que o projeto seja levado adiante, ou seja, mantido na estrutura familiar ou na estrutura social. Então há uma evolução relativa aos signos, relativa ao karma de cada um de nós. Claro que não é uma questão simplesmente linear. Agora eu vou nascer nesse signo, na próxima vida eu nasço em Aquário e na outra assim por diante. A questão é um pouco mais complexa. Aqueles que virão ao curso de astrologia que nós teremos aqui neste final de semana, qual é o horário? Das 15 às 18h30, entenderão isso de maneira mais profunda. Muito bem. Sagitário representa o fogo sagrado, aquele que é mantido nos templos, a aspiração ao divino, o fogo da transformação advindo do conhecimento e das práticas espirituais. Sagitário é aquele que vai molhar a flecha no fogo que o leão acende. Curiosamente, meu pai é de Leão e minha avó era de Áries. Esta informação eu ainda não tinha dado, mas também não interessa a minha vida pessoal. Perdoem a minha impertinência. Muito bem. Divertidamente, eu gosto desse signo porque ele dá um emblema para as minhas atividades. Não é uma questão de vaidade pessoal, mas é uma questão de vestir uma camiseta e tentar agir na realidade material de acordo com as energias que regem esta manifestação. O corpo material que eu estou tendo a oportunidade de usar para tentar entender o quê? O infinito. Este é o objetivo e a razão pela qual nós vivemos. Em cada vida, em cada corpo, nós entramos numa janelinha feita com 2 olhos, 9 buracos, na verdade, pelo corpo, a cidade dos 9 buracos. Esse é o significado de quando Krishna diz isso. A alma, não é? Quando entra na cidade das 9 portas, tem a oportunidade de me conhecer, a oportunidade de conhecer o infinito. Nós estamos olhando para a realidade através do funcionamento material da existência gerado pelos planetas. Entendem? Então, os chakras são vórtices, bobinas de captação, de distribuição de energia, que alimentam o organismo e que absorvem ondas eletromagnéticas que estão à nossa volta. Então, o que a gente explicou na aula passada? O planeta irradia para o chakra irradia, na verdade, o DNA, esculpe o órgão através da matéria-prima que a mãe fornece, de acordo com o karma, de acordo com as bênçãos e as potências que os planetas vão dar àquele chakra através da regra do DNA. Entendem? E enquanto giram esses planetas durante a nossa vida, eles vão criar diferentes fases. A fase em que você busca espiritualidade, a fase em que você era mais esportivo, a fase em que você está mais triste, e os diferentes sabores dos nossos anos. Como 2019 é diferente de 2018? Por conta da posição dos astros, que varia e se altera, grau a grau, dia a dia, minuto a minuto.
Então, nós já explicamos isso. O DNA é um manual de instruções sobre o corpo, como o corpo deve ser construído. Não é? Ele é uma elegante e sutil organização de um código. O que é um código? Uma linguagem. Uma sentença. A maneira como o karma se estrutura do ponto de vista de proteínas, aminoácidos. Temos aqui uma médica, por favor me corrija se eu estou me expressando de maneira imperfeita. Então, funciona assim, perdoem o fato de que o preto não está colaborando aqui com o slide. Aqui está escrito planetas, tracinho, chakras, hormônios, luxúria, testosterona e estrogênio. A ocitocina está conectada à fidelidade ou ao altruísmo, dizem os cientistas. Então existem hormônios até para o casamento funcionar. Quem tem um alto nível de ocitocina tende a abrir mão do próprio benefício e se doar aos outros. A ocitocina está ligada a Júpiter. O Bhagavad Gita diz: uma alma encarnada, mestra da cidade do seu corpo, não executa atividades nem impele outros indivíduos à ação, nem é responsável pelos resultados da ação. Tudo isso é orquestrado pelos modos da natureza material, pelas energias, ignorância, paixão e bondade, distribuída pelos planetas, captadas pelos chakras. E nós somos, senhoras e senhores, autômatas, escravos das estrelas, até que alcançamos a perfeição e nos livramos das nossas próprias opiniões, vontades, achismos e pensamentos imperfeitos. Esse é o processo. Momentos em que se consulta um astrólogo, estamos terminando a aula. No nascimento de uma criança é útil. Na Índia é obrigatório, ninguém jamais deixaria um ser humano andando por aí sem bula, sem manual. Como é que você funciona diante de autoridades? Você já sabe. Tenho dificuldades com autoridades, é melhor eu prestar atenção. Como é que você funciona diante de figuras paternas? Como é que você funciona diante de obstáculos? Diante de conhecimento espiritual? Diante de desafios esportivos? Devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Caso ou compro bicicleta? A resposta está no seu mapa. Então, é de bom auspício também dar um mapa de presente para crianças que nascem. Antes de oficializar um casamento, de selar um acordo, não é? Nós precisamos entender se vai funcionar ou não. Existem posições astrológicas que determinam sintonia ou guerra entre duas pessoas. Então, você ainda... ou, se você ainda não sabe como é a sua carta natal, eu, assim que fiz a minha com o nosso astrólogo, o astrólogo que nós indicamos, e que nós trabalhamos em conjunto com ele, para que as informações que ele passe para vocês se mantenham científicas e ancoradas à ética e à filosofia original da antiga Índia, não é? Eu fiquei bastante surpreso. Fica mais fácil para mim entender como funciona a minha mente, entendendo que eu tenho na quinta casa um planeta chamado Ketu, que destrói limites. Portanto, o meu nível mental tem dificuldade com limitações. As pessoas dizem que suas aulas são um pouco densas e mudam de assunto de uma hora para outra. Não é? Essa é como funciona a minha capacidade de me comunicar com a realidade material. Então, isso pode produzir um efeito positivo também. Conectar assuntos como DNA, karma, astrologia, chakras, conhecimento, história, arte, cultura, como nós temos feito aqui no Ciência Milenar Indiana. Não é? Então, uma outra questão bastante curiosa é o Ekadasi. Amanhã é o Ekadasi. Se você ficar sem comer carne, peixe, ovos, grãos e alimentos derivados durante pouco mais de 24 horas, você vai conseguir recolocar os elementos do corpo em equilíbrio e alcançar uma longevidade. Não é? O Ekadasi tem uma ação potencializada por conta da influência dos planetas. Aqueles que quiserem fazer o jejum amanhã, não é? Vão alcançar rejuvenescimento celular, prevenir Alzheimer, Parkinson, câncer e outros distúrbios inerentes ao envelhecimento desequilibrado e precoce.
não é? Ele está ligado a uma bênção, a uma radiação de purificação da lua, não é? Que vai limpar a água do nosso organismo. O que podemos comer amanhã? Todas as frutas, frescas, secas, verdes ou maduras, cruas, cozidas ou assadas, nozes e sementes, avelã, castanha de caju, semente de abóbora, óleo de coco, abóboras, abobrinha, cará, todas as raízes, pepino, batatas, todas as batatas, mandioca, rabanete, açúcar mascavo. Para quem não é vegano, leite fresco e derivados frescos, de vacas bem tratadas de preferência, queijo branco feito com coagulante, quimosina, ok, de coalho não pode. Eu aconselho a não comer queijo no ECADA-se, assim a gente não passa por riscos. Os temperos que podem ser usados são sal de rocha, gengibre fresco, cúrcuma fresca ralada, o açafrão da terra ou da Índia, que precisam ser ralados na hora, pois pode haver adição de fubá naqueles que já vem moído. Só isso pode comer no ECADAS, não é? Ou só um pouco disso. Tem gente que diz, vou passar só a frutas. Muito bem. Não é? Só a água. Os grandes yogis ficam sem comer no dia do ECADAS. Para aqueles que precisam trabalhar ou manter o corpo ativo, esta é a lista de alimentos. A emanação eletromagnética da Lua é responsável pela limpeza do nosso karma, não é? Dentre outras coisas. E isso acontece neste dia. Muito bem. Chegamos à conclusão do nosso curso. Se alguém tiver alguma pergunta, é bem-vindo. Nós vamos fazer, da nossa aula, nós vamos fazer um curso, o módulo 1 de astrologia, neste sábado e neste domingo, às 15 horas, aqui no nosso espaço. O CMI, o espaço do CMI, Ciência Milenar Indiana, fica na rua Mário Amaral, 278, do lado, atrás do Itaú Cultural, do lado do metrô Brigadeiro. Então, aqueles que terão muita sorte e poderão se livrar de compromissos este final de semana, poderão vir aqui e entender, mergulhar no microscópio do karma que a astrologia nos revela e nos explica. Então, todos os aspectos, economia, amores, como nós já dissemos, tudo isso vai ficar claro para vocês durante o curso. Quem é o Ciência Milenar Indiana? Nós somos um grupo de estudos que se dedica a manter sob controle o lado científico da literatura original. Isso está no meu mapa, não é? Faz parte, digamos assim, daquilo que eu devo fazer, não é? Das minhas tarefas, não é? Porém, nós não deixamos só o lado científico tomar conta, o lado filosófico, a relação com as escrituras na sua forma original e não inventada, e não relativa nem à minha opinião e nem à opinião dos demais, não é? E também ao lado ético, aquilo que as grandes almas autorrealizadas põem em prática, não é? Porque o conhecimento precisa ser colocado e traduzido em ações para ele realmente ser efetivo, senão ele é uma conversa abstrata. Muito bem. Historiadores, jornalistas, arquitetos, médicos, monges colaboram conosco, conversam conosco. As aulas são feitas, às vezes nós demoramos 3 dias para fazer somente o PowerPoint destas aulas. Nós fazemos pesquisas, telefonamos para pessoas que estão na Índia, conversamos com astrólogos, matemáticos, pessoas que estão em contato conosco para produzir este conteúdo, não é? As aulas são gratuitas, os cursos não, pois nós precisamos manter este espaço e são relativos a questões mais ligadas à matéria e à obtenção de conhecimento mais específico. Aqueles que quiserem contribuir conosco são bem-vindos a deixar uma contribuição, não é? Mas as aulas são transmitidas de qualquer maneira, gratuitamente, sempre, principalmente a parte ligada ao conhecimento espiritual, pois é assim que as escrituras védicas nos aconselham, não é? Nós podemos pedir uma colaboração, mas nós não podemos cobrar por isso, pois isso é patrimônio de todos nós. Muito bem. Nós já falamos sobre isso, sobre os nossos projetos. O nosso objetivo é levar as pessoas a alcançar um nível de consciência e felicidade constante. O estudo do Bhagavad Gita é o que leva a este objetivo. Nós estamos preparando PowerPoints e aulas sobre o Bhagavad Gita. Para quem quiser participar, basta comprar os livros que serão estudados conosco, assim vocês também nos ajudam. Nós temos o Tesouro Oculto do Doce Absoluto e o Bhagavad Gita como ele é.
Nós não fazemos parte das editoras e instituições que publicam estes livros, mas nós honramos e respeitamos as versões mais perfeitas dos grandes filósofos que traduziram de maneira fidedigna este conteúdo. O Bhagavad Gita também foi traduzido por poetas, jornalistas e pseudofilósofos, porém estas duas versões em português trazem o texto como ele é no original em sânscrito. Eu agradeço a presença de todos os que vieram aqui nos prestigiar, fico muito contente de ver aqui as pessoas, e também de receber seus comentários em casa. Se há alguma pergunta, nós poderíamos responder. Caso contrário, nós vamos agradecer mais uma vez e convidá-los a assistir às aulas do nosso canal no YouTube, da nossa página do Facebook e do nosso perfil no Instagram. Muito obrigado a todos e até a próxima. Haribol. Palma para os Vedas, não para mim.